Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Jovem, onde eu, Tomás Sampaio, também conhecido como Jovem do Vinho, convido aí as maiores figuras do mundo do vinho aqui no Brasil. E hoje eu tenho a honra de convidar ninguém menos do que uma das figuras mais conhecidas de vinho no Brasil, com uma carreira e uma trajetória realmente impressionante e que eu tenho também a honra de chamar de um grande amigo, Rafael Malago, CEO da Uva Vinhos. Seja muito bem-vindo, querido. Bom dia, jovem. Bom dia, querido. Que bom estar aqui com você. É sempre um prazer estar com gente que me ensina tanto e que está nesse mundo há tanto tempo. Então, dito isso, vamos começar nessa linha. Você, cara, está no mercado de vinho há anos, para não dizer mais de década. 13 anos. 13 anos. E eu sei um pouco da sua história, sei que você morou fora um tempo, que você tem uma puta ligação com a África do Sul. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, como é que você entrou no vinho, como é que essa coisa nasceu para você, desde lá do começo até onde você está hoje, à frente da Uva. Ah, legal, cara. Vinho pra mim não tem história pessoal, não tem história familiar. Ninguém em casa bebia vinho nas refeições, aos domingos. Então o vinho pra mim, meu primeiro contato com o vinho foi na minha primeira mudança para a África do Sul. Eu fui morar na África do Sul pela primeira vez em dezembro de 2005 e uma viagem de 3 meses acabou virando aí uma jornada de 8 anos. O lugar é apaixonante, né? Então, o lugar é apaixonante. E lá foi a primeira ligação que eu tive com vinho, né? Porque vivendo como estudante num país produtor de vinho, você acaba bebendo vinho, né? Acho que diferente um pouco do que a gente bebe aqui como estudante, como pessoal que não tem grana para beber, lá acaba sendo vinho. O vinho acaba sendo a bebida mais econômica e que você começa a se aproximar, né? E nisso, morando em Cape Town, você tá a 30 minutos dos vinhedos. Você tem vinhedos, inclusive dentro da cidade, em Constância. E um grande passeio dos finais de semana, né? A grande diversão que a gente tinha nos finais de semana, muitas vezes era ir em vinícolas, né? Vinícolas que tinham shows, que tinham piqueniques, que tinham almoços, e era o que a gente acabava fazendo. E daí que veio o meu primeiro contato com o vinho, né? A África do Sul foi um sonho para mim. Eu passei... Nessa primeira jornada foram basicamente 2 anos, 3 anos... querendo ficar lá, lutando para ficar lá, mas chegou uma hora que os recursos limitaram. A história de querer ser um estudante na África do Sul já não estava colando mais. E pressão por pressão eu acabei decidindo voltar para o Brasil. E nessa volta ao Brasil eu conheci... Eu voltei apaixonado já por vinho. E aí eu tive uma pessoa, né, que me introduziu nesse mundo, foi meu sogro, que foi uma pessoa que me mostrou tudo do mundo do vinho, né? Mas teve algum momento em que isso saiu, deixou de ser um hobby que você gostava, que você estava se aprofundando e falou assim, não, eu quero, na verdade, fazer isso da vida? O curioso é que durante a minha segunda etapa na África do Sul, que foi quando eu fui trabalhar, eu já fui transferido para uma multinacional, toda aquela coisa. Aí eu me aproximei muito do vinho, mas eu me aproximei do vinho de uma maneira diferente, né? Eu já tinha um conhecimento do vinho e eu passei a ter um certo poder aquisitivo para comprar vinho, né? Porque, acho que como eu comentei isso já, acho que muitos já ouviram de mim, o vinho francês é muito barato na África do Sul. Tem uma série de suportes entre os países onde a isenção de impostos existe. E o vinho é muito beneficiado com isso. E eu passei a consumir muito vinho. E eu conheci uma figura central, que era o CEO de uma importadora que chama Wine Cellar, o Roland, uma pessoa que vai ser muito amigo, que era praticamente um gênio de vinho. O cara era impressionante, assim. Não bebeu até os 18 anos, veio de uma família ultra rígida, um pai que exigia dele, tanto dele e da irmã, assim, o máximo que eles conseguissem entregar nos esportes. É uma família de ciclistas, a irmã dele é ciclista a nível alto, ele também. E ele, com 18 anos, foi fazer o primeiro estágio numa vinícola e o cara, em 4 anos, virou a pessoa que mais entende de vinho na África do Sul. Caramba. Então, assim, ele é um cara que hoje, claro, a trajetória passou, hoje ele é um dos consultores mais famosos da África do Sul e ele ajuda muita gente por lá. E ele foi uma pessoa que, através de uma amizade, começou a me levar para tudo de vinho, né? Ele viajava sozinho, ele cuidava de uma empresa, 2 sócios muito mais velhos que ele, que já não tinham mais tanta disposição para viajar. Então ele acabava
fazendo toda essa parte de viagem, de feiras, eventos. E ele começou a me convidar. Falou, pô, meu, você não quer ir comigo? Tô indo pra França, tô indo pra Itália, tô indo pra Espanha. E eu comecei a viajar com ele. Foi aí que o mosquito do vinho morde, né? Quando você começa a viver esse mundo bonito do vinho, né? É gostoso. Pô, você vai pros puta eventos, vai pros lugares maravilhosos. Visita e conhece pessoas extraordinárias. Pô, são almoços, jantares, pessoas. E isso desperta um pouco de vontade, né? E nessas idas e vindas entre África do Sul e Brasil, nessa última perna de 4 anos que eu fiquei lá, foi muito interessante trazer muito vinho na mala, né? Porque eu vinha bastante pro Brasil, vinha no mínimo uma vez por mês. Então, trazia muito vinho na mala e todo mundo que provava falava, caramba, puta, que qualidade, puta, que vinho. Nossa, eu nunca tomei isso aqui. E despertou esse sonho, né? Falei assim, putz, se eu fosse importador de vinho? E, claro, essa ideia foi maturando nesses 4 anos que eu tive lá. Em 2011, eu decidi sair da empresa que eu tava, voltar pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei para trabalhar num banco, né? Que é uma história recorrente dentro do mundo do vinho, né? A galera uma hora se cansa do mundo empresarial e vai trabalhar com vinho. Uma passagem meteórica no lugar que eu fui transferido para cá e aí acabei caindo em uma vontade eterna de trazer os vinhos sul-africanos para o Brasil. Eu não queria perder contato com a África do Sul. Isso para mim foi o ponto mais importante. Eu criei raízes lá, eu criei família lá. Tipo, eu tenho amigos que são assim, parte da minha família. E eu acho que foi juntando tudo isso que me levou ao sonho de abrir uma importadora de vinho, né? Entendi. E assim nasceu a Uva Vinhos. E assim nasceu a Uva Vinhos, né? Assim nasceu a Uva Vinhos em 2011. Começo de 2011. Tem 13 anos agora. 13 anos, 13 anos. E dali foi muito erro e acerto até a gente conseguir maturar e chegar onde a gente está hoje, né? Não, e hoje vocês têm um dos portfólios mais fortes eu vou falar de pequenos produtores, pequenos a médios produtores, né? Vocês não trabalham com nenhuma grande casa em termos de tamanho, mas o portfólio da uva é extraordinário no que tange a qualidade dos produtores. Eu acho que todo mundo que prova, os seus clientes sabem disso. Eu que já tive o privilégio com vocês de visitar a maioria dos produtores, sei disso. Mas desde o começo, nesses 13 anos, como é que você viu o portfólio da uva mudando e, vamos dizer, evoluindo desde o primeiro dia até hoje? Como é que você vê essa trajetória do portfólio da uva com os produtores que vocês trabalham? Tomás, é uma coisa orgânica, né? Você não... É isso que eu brinco às vezes. As pessoas, principalmente onde a gente vive hoje nessa era do imediatismo, já querem partir com um portfólio certo. Sei lá, há 13 anos atrás as minhas ideias eram completamente diferentes, as minhas certezas eram outras. Eu achava que eu ia trazer vinho da África do Sul pro Brasil, que eu ia revolucionar, que as pessoas iam falar, nossa, eu quero seu vinho. E não é assim, né? 90% das pessoas que falam para você, eu vou comprar uma caixa assim que você trouxer, não compram uma caixa. Então você acaba caindo no mercado, né? E você vai maturando isso. Então eu comecei com os vinhos sul-africanos. Uma coisa muito interessante que eu praticamente percebi quando eu estava começando, claro, trazendo isso da vida empresarial, era como o mercado de prestação de serviço do vinho era fraco no Brasil, né? Em todos os sentidos, né? Em questão de adega, em questão de organização de adega, de catalogação de vinhos. A coisa era muito... Isso foi uma coisa que acabou tomando muito meu tempo. Então, de 2011 a 2015, basicamente, nós tivemos a nossa primeira importadora de vinhos sul-africanos. E, claro, o business não deslanchou. A gente teve, acho que a primeira porrada forte do dólar no meio desse caminho. E foi uma coisa muito difícil para os nossos clientes aceitarem pagar mais, praticamente o dobro do preço, né? Porque foi o que aconteceu com o dólar na época. E aí foi enfraquecendo a ponto de eu me dedicar só à consultoria, só à prestação de serviço. Claro, sem nunca perder o contato com a África do Sul, né? Isso para mim era o mais importante. Então eu continuava indo 5, 6 vezes por ano na África do Sul, fazia 1 milhão de degustações, jantares, assessorava esse amigo meu em um monte de coisa que ele precisava ser feito, principalmente nessa parte de viagem. E aí, em 2017, eu tive um novo sócio, a gente começou um novo projeto que foi, assim, uma escola para mim, que eu tive a oportunidade de trabalhar com os produtores que, acho que todo mundo sonharia em trabalhar hoje, em ter portas abertas nesses lugares. Foi uma experiência super legal. 2020, a gente dissolve essa sociedade e começa
E aí eu me pego, né, pensando, e aí? Qual vai ser agora? Não vou esconder que, claro, teve uma vontade de apertar um ponto e falar, meu, acho que deu, acho que a gente tentou. Acho que eu passei 9 anos fazendo isso. Mas é isso que eu gosto de falar da coisa orgânica, entendeu? Chega uma hora que você tem o feeling do que vai acontecer. Na dissolução dessa importadora, tiveram 3 produtores que decidiram ficar comigo. Falaram, não, pô, teria um prazer em trabalhar com você. Quero trabalhar com um negócio menor. Para mim faz mais sentido. Legal. E daí começou o meu sócio, né, um dos meus sócios, Daniel, que era o meu único sócio na época. Eu falei para ele, eu lembro, isso era final de 2019. Final de 2019. Falei para ele, cara, vai para a França. Foi assim, tipo, amanhã vai começar a feira lá do Loire, de Angers. Então vai para lá, vai procurar produtor, vai conversar com gente, vai ver o que a gente consegue. Ele voltou com um container fechado. Foi até engraçado porque as coisas foram super rápidas. A gente pegou, fechou um container, pôs esse container na água e Covid. Aí você fala assim, né? Aí você para e fala assim, aí, meu, ferrou agora, né? Tipo, acabou. Não tem uma trégua, né? Porque sempre tem outro desafio. Você resolve um problema, aparece outro, não tem jeito. Acabou. Tipo, o Covid chegou, acabou com a gente. A gente tinha um estoque remanescente, a gente tinha esse container na água e o medo, né? Por incrível que pareça, as coisas mercadológicas foram muito rápidas. Claro, por conta do nosso container já estar na água, a gente não enfrentou uma série de problemas que se enfrentou durante a época do Covid. Mas esse container chegou e, assim, como não passe de mágica, a gente vendeu o container inteiro em um mês. Aí eu olhei e falei, caramba, acho que vai dar certo. Acho que o pessoal tá bebendo. Mas isso foi a primeira vez que nessa nova empresa vocês estavam trazendo França? Não, a gente... Não, isso, era a primeira importação da empresa nova. Da empresa nova, então, assim, então a França já estava com a gente na antiga sociedade. Sim. Mas foi o primeiro container. Então, assim, muita novidade, né? Na verdade, de produtor. Muita novidade de produtor. Que o Daniel encontrou na Feira da França, que era um ponto que eu queria tocar, assim. A gente, recentemente, né, foi na feira do Grand Jour de Bourgogne, fomos na feira do Jura. A feira é um ambiente que você consegue provar muita coisa, manter os relacionamentos já existentes com os produtores, obviamente, mas também descobrir muita coisa nova. Porém, a feira também tem aquela bagunça da feira, muita gente provando, que torna um ambiente muito mais difícil de você conseguir entender o vinho, ao meu ver, do que visitando o produtor lá no domínio. E eu vejo que a uva é uma das poucas importadoras que realmente está presente nas feiras, realmente vai para a França o tempo todo para acompanhar a safra após safra com os produtores. Como é que funciona a filosofia sua, do Dani, da empresa, para escolher novos produtores, e como é que é esse desenvolvimento de relacionamento num lugar tão conturbado e agitado como uma feira de vinho, por exemplo? É interessante. Assim... Claro que a feira sempre, para mim, é um lugar de shortlist, né? Eu não vou numa feira e fecho negócio numa feira, né? Eu acho que acho que é interessante comentar com as pessoas aqui, né? A diferença das feiras também, né? Claro. Então, quando as pessoas pensam numa Vinita ali, numa Vinexpo, é completamente diferente. Os caras têm stand com sala de reunião, você marca. Aí você faz negócio. Entendi. Você degusta todos os vinhos do cara numa sala fechada, ouvindo a história. Mas para mim sempre tem a questão do produtor, né? Você sempre precisa pôr o pé lá na propriedade do cara para entender o que ele tá falando também. E se o que ele entrega ali tem a ver com você. Entendi. Porque vinho tem muito disso, né? É muito subjetivo, né? Gosto, todo mundo tem um gosto diferente do outro e no final das contas tem coisas que eu gosto que você não gosta, que a outra pessoa ama, e que eu acho que o vinho é legal por causa disso. O vinho é um negócio que se baseia em relacionamento. E todo vinho, né? Toda a cadeia do vinho se baseia em relacionamento. Então você tem muita pessoa que viaja para um lugar, vamos usar o exemplo dos lugares que é mais frequente, que é Beaune, né? Que é a capital da Borgonha, ali no meio, na divisão entre a Côte d'Or e a Côte de Nuits. Você vai uma vez, nossa, que lugar, o pessoal é meio mal educado. Você vai num restaurante, só tem vinho de quinta categoria, não achei Romanée Conti, não tomei Rousseau, não tomei... E você vai vendo que, na verdade, todo mundo tem um pouco, né? E que é o relacionamento que constrói isso. Eu acho que você que está percorrendo esse caminho no mundo do vinho,
Você tá entendendo o que muitas vezes para mim é difícil explicar para as pessoas. Eu tenho muito cliente que é isso. O cara trabalha o ano inteiro, tem aquelas 4 semanas de férias por ano, que ele, o que ele viaja, e o cara chega num lugar e de repente ele quer um acesso que não tem como. Que muito... precisa ser construído e não pago. É isso. É muita estrada, é muita coisa. É muitas vezes indo 15 vezes, 20 vezes num restaurante até o cara, você vem sempre, né? Pô, quer tomar um vinho aqui legal? Eu tenho isso aqui que tá fora da carta. Então eu acho que, para mim, o vinho, ele tem uma questão de relacionamentos pessoais que é... assim, claro que é um negócio como todo negócio. Mas para mim o vinho tem uma questão pessoal que é muito forte. Então, muitas vezes você pode perguntar para mim, qual que é o seu critério para escolher produtor? Ele tem que ser orgânico, biodinâmico, certificado EcoCert, Demeter, isso aqui. Não, para mim é a pessoa. Você vai conversar com uma pessoa e se o santo bate, esse cara com certeza vai virar o seu fornecedor. Entendi. Sabe, tem muita gente que segue aquele luto raisonné, que se precisar usar, vai interferir no vinhedo. Não, eu só importo vinho orgânico, eu só importo vinho biodinâmico. Para mim não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Para mim é muito mais uma questão de relacionamento e, claro, de vinho bom. E o que eu acho bom, entendeu? Claro. Mas no fim do dia, o portfólio de uma importadora nada mais é do que o reflexo do que a pessoa que está importando acredita ser bom. Pelo menos deveria ser isso. Que é uma das coisas que eu falo assim para os meus clientes, que eu também, obviamente, presto muita consultoria, com radar e tudo, eu falo, se você não provou de outras importadoras, prove, porque cada importadora reflete a personalidade de um importador, e é muito legal você conseguir explorar isso, e aí achar onde, eu gosto mais disso aqui, eu gosto mais daquilo ali, me identifico mais com essa importadora, com aquela. Mas o ponto que eu estava querendo chegar, que você tocou, que eu acho que existe muitas vezes uma questão cultural, principalmente dos produtores e dos relacionamentos dos restaurantes, que para o brasileiro às vezes é difícil de entender. Eu digo isso porque eu acho que a gente no Brasil tem uma cultura que é assim, estou pagando, logo tenho direito. Que é uma coisa que o francês detesta. Ele, inclusive, responde muito negativamente a isso. Então, a ideia de que você pode chegar num restaurante ou numa loja e simplesmente pedir porque você tem dinheiro para pagar, isso não é suficiente, porque eu acho que a cultura de lá também responde muito positivamente à relação humana, à conexão mês após mês, ano após ano, que é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade de entender. Eu acho que isso se aplica também à questão dos produtores e dos vinhos que as importadoras trazem. Então, assim, você, importador de vinho, sabe que muitas vezes o produtor fala assim, é isso que eu tenho para te oferecer esse ano. E o preço é esse. E acabou. Não tem muita negociação. O preço é esse, você paga se quiser e é isso. Não tem muito o que fazer. E aqui no Brasil a gente vê o relacionamento dos seus clientes, por exemplo, com você, me corrija se eu estiver errado, do tipo, não, eu sou amigo da casa e logo eu deveria ter desconto, deveria poder comprar quantas eu quiser. Claro. E a realidade não é essa do produtor, né? Então, se você puder, comenta um pouquinho sobre algumas dificuldades que vocês às vezes têm com produtores menores, em safras magras, que tem menos importação, ou às vezes você precisa comprar um cuvê para ter acesso a outro. E como é que funciona essa dinâmica? É engraçado, é uma construção. Né? Então, assim, vamos lá. Vamos pensar que oficialmente são 4 anos de relacionamento e esse foi o primeiro ano que eu tive acesso a Gran Cruz. Caramba! Então, assim, são 4 anos comprando Bourgogne, comprando Village, pedindo pro cara, quando sobrar um estoquinho, quando sobrar um pouquinho, eu quero. E chegou o ponto, a gente conseguiu. Então, hoje, mais uma vez, relacionamento. Claro, você tem... Vamos lá, acho que a gente consegue filtrar o mundo de produtores e de importadoras da mesma maneira. Você tem importadoras e importadoras. O Brasil, hoje, é um lugar muito positivo para quem gosta de vinho. Uhum. Você tem o business das importadoras, que são as importadoras grandes, que, estão aí para fomentar um mercado gigante, que estão aí para fomentar talvez 85%, 90% do mercado de vinho. Uhum. E você tem os produtores especializados, que são pessoas que, pelo que eu vejo, né, se a gente citar 10 importadoras dessas pequenas que a gente conversa, da qual eu me incluo, você vai ver que as 10 foram fundadas, foram criadas por apaixonados por vinho, que queriam mudar, que queriam trazer os vinhos que gostavam e começou esse processo. Mas o relacionamento com o produtor é justamente isso. Por exemplo, esse ano, a gente está pegando as cuvées de 2021 em Champagne. Ou seja, não tem vinho. Foi uma safra muito difícil, né? Muita perda. Não tem vinho. Então, assim, eu tenho um produtor que virou para mim e falou assim, cara,
eu trago, sei lá, 800 garrafas dele, no total, de todos os cuvês. Ele falou, esse ano são 140 garrafas. E isso pra gente, a gente tem que viver com isso. E aí a gente vai cair justamente nesse ciclo. Eu conseguia, com 800 garrafas, talvez atender 150 clientes. Esse ano eu vou ter 140 garrafas. Por média, eu vou conseguir atingir 18 clientes, só que eu não posso atingir só 18. Então eu vou ter que, infelizmente, virar para as pessoas e falar, meu, é uma garrafa disso que você tem. É curioso esse mundo, né? Porque foi bem o que você falou assim, meio que, eu pago, então eu vou ter um produto. Ó, tá aqui o dinheiro, eu quero 12 garrafas desse vinho. Putz, infelizmente, 12 eu não consigo te dar. E essa é uma frustração muito grande em cliente, né? Isso é muito engraçado. Primeiro porque eu acho que, assim, os bons clientes, aqueles que estão sempre com a gente, que sempre compram, que sempre estão nos nossos eventos, acabam virando amigos. Então são pessoas que você acaba conversando, falando, meu, vai chegar isso, vai chegar pouco, é uma garrafa por pessoa. Mas o cliente mais tradicional, aquele que não tem muito relacionamento com a gente, o cara às vezes não entende. E o cara fica um pouco frustrado, assim. Você tem que lidar com essa frustração. Da pessoa falar, meu, uma garrafa, o que eu faço com uma garrafa? Tipo, eu não quero. Então você fica sempre numa corda bamba como importador disso. Porque o produtor tá de um lado querendo que você importe a alocação inteira que ele dá. E você, por outro lado, tem que fomentar um mercado que talvez, se você não fomenta esse ano, o cara ano que vem não compra de você. Porque daí ele foi comprar de outra pessoa que deu 6 garrafas para ele do vinho e aí o cara acaba criando afinidade. Então você tem que lidar, né? Você tem que lidar com egos, né? Com vontades, com pessoas. É um mundo de muito ego. Isso acho que todo mundo que pode ser um bebedor sério ou gente que trabalha nesse mundo sabe que é um mundo de ego, não tenha dúvida. O que me leva para o próximo ponto, né? Que eu acho que as importadoras, elas de certa maneira, elas têm... Eu ia falar responsabilidade, mas na verdade é o poder. O poder de conseguir gerar cultura de compra dos clientes. Para o cliente saber que, por exemplo, na uva, quando você fala que você tem direito a uma garrafa, você tem direito a uma garrafa porque é isso que a gente consegue fazer. E quando a gente precisa gerar estoque, o que acontece no mundo real, a gente dá desconto, mas fora isso a gente não dá. E você consegue criar essa cultura. Mas, por outro lado, se você acostuma o seu cliente mal, você gera, ao meu ver, uma legião de clientes que começam a se acostumar com os incentivos errados. E as importadoras, eu acho, têm esse poder e podem usar isso para o bem ou para o mal. Então é uma coisa, é um aprendizado também, que uma vez que você acostuma o cliente mal, é muito difícil voltar atrás, né? Sim. E isso é uma dificuldade também. Mas esse ponto das safras magras, safras com maior rendimento, preço, etc., isso também está conectado, eu acho, com uma desconexão entre o que acontece lá, o produtor, e as pessoas que estão aqui comprando o vinho do Brasil. Que é uma coisa que eu vejo, assim, que essa exaltação, a gente falou disso já muito nessa última visita ao Jurrá, essa exaltação que existe ao produtor e elevando ele a um status de rei, quando na verdade você está lidando muitas vezes com agricultores, né? Na verdade, a pessoa que está ali plantando uva e fazendo vinho, ele é um agricultor. Ele é uma pessoa que tem que vender as safras. Safra pode ser safra boa e safra ruim. Né? Ele precisa girar a safra. Então, eu acho que muitas vezes o cliente só quer pegar a cereja do bolo e esquece que se o cara não vender uma safra ruim, ele não consegue fazer uma safra boa seguinte, né? Então tem muito disso. Curioso. E aproveitando, a gente teve a oportunidade de bater um papo com esse aqui, apesar de eu não ter provado essa cuvée. Conta um pouco pra gente do que a gente está bebendo e qual é a relação da uva com esse produtor, como é que ele apareceu e um pouco do que esse produtor está fazendo, que é um produtor que eu acho que conquistou muita gente aqui no Brasil na última importação. Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. Acho que o pessoal também, para clarificar um pouco o que é a uva, né? O que foi a uva. A uva começou em 2020 lá comigo e com o Daniel, ralando, correndo, fazendo tudo acontecer, com um ponto muito positivo de sempre esgotar tudo. A gente sempre teve essa grande sorte e também reflexo do nosso trabalho, de conseguir esgotar tudo. Então, qual era o grande problema da Uva Vinhos como importadora? Nós não tínhamos estoque. Nunca. Então, o cliente comprava, muitas vezes na nossa pré-venda, acabou, esgotou, então ele não tinha mais oportunidade. E aí se juntaram 2 novos sócios, o Candinho e o Nico, e eu precisava tocar nisso, que é da onde vem esses projetos, né, da Mainklang, que é um vinho austríaco. Mainklang é uma fazenda muito grande. Eles são
gigantes no ramo da agricultura na Áustria. E a fazenda deles está dentro da Áustria e da Hungria. Caramba. Não sabia disso. Não, é gigante o projeto deles. E esse vinho curioso, ele é um espumante de método ancestral, com as uvas colhidas na Hungria e vinificadas na Áustria. Caramba. Então eles porque é justamente na fronteira, né? Pega os dois lados. Pega os dois lados. Que curioso. Harslevelo e Jofark, as uvas, vamos ver aqui. Harslevelo e Jufark são as uvas desse vinho. Uau. Esse é um espumante de método ancestral. Ele é delicioso, ele é saboroso, ele é gostoso. Fresco. Eu amo os vinhos austríacos. Eu acho que assim, antes de ter a oportunidade de trabalhar com isso, é muito louco. Acho que a gente pode construir aqui um pouco de tudo que a gente vai falando, né? Apesar de ser uma pergunta que já passou. Eu acho que o mais legal para mim da uva, e eu acredito que várias pessoas que eu admiro também assim, vinho para mim é um negócio em segundo lugar. Em primeiro lugar é trazer... Pô, eu gosto de vinho, eu bebo vinho, eu pesquiso, eu viajo, eu vou atrás, eu corro. Então, o prazer de dividir isso com as pessoas é maior do que um business em si. Então, tem muita escolha errada que você faz no vinho. Você traz vinho que chega aqui que ficou caro, que você não vai conseguir vender, mas que você põe por trás. E os vinhos austríacos foram isso. Eu ia muito para Nova York, eu amava bar de vinho, ia em todos. E, putz, esses vinhos austríacos, comecei a beber Muster, comecei a beber Verlich lá em Nova York, falava, caramba, meu, uns puta vinho, assim. Não caio de paixões por Sauvignon Blanc, e de repente eu tava bebendo Muster. E sem meio que... Era um bar de vinho lá que a gente frequentava, esqueci o nome agora. E meu, do nada, falei, meu, o que são essas uvas, hein? Esse vinho é bom pra caramba. E era Sauvignon Blanc, falei, caramba... Que DNA de Sauvignon Blanc completamente diferente, que vinificação completamente diferente. E aí fui atrás, conheci, e claro, aí quando o Nico se juntou ao nosso negócio, ele, peraí, os caras são meus amigos há anos. Eu ligo aqui pro CEP, eu ligo aqui pro André Chepe, a gente vai conversar com eles, vamos fechar um container. E aí vem todo o processo, né, de você trazer o que você ama. Só que muitas vezes trazer o que você ama é um tiro no pé, cara. Porque com a legislação que a gente tem no Brasil para importar vinho, você trabalha com uma vinícola grande, cara, você não tem trabalho nenhum. O cara já sabe fazer tudo. O cara faz documento, o cara faz análise, o cara faz tudo. E tem gente para fazer essas coisas lá que são treinadas. Meu, você não tem noção o que é pedir para esses produtores fazerem nossa documentação. O cara não entende que ele tem que trocar 4 vezes o mesmo documento porque ele errou uma coisa básica. Entendi. Ou porque ele pôs o número de lote errado. Não, isso é normal. Não é normal. Pra gente é difícil. Então, fazer o que a gente faz tem ainda um extra. Porque, claro, eu não sei como falar isso da melhor maneira. A gente não vive num lugar onde o vinho é barato. Certo, no Brasil. Certo. Que aliás, desculpa de interromper, mas é só um ponto. Na comunidade do Jovem, que é um grupo de WhatsApp hoje em dia com mais de 1000 membros que você faz parte, a gente falou disso outro dia, que era um tema que eu queria encostar, que você acabou de encostar, que era... eu acho que as pessoas não entendem o custo que é o trabalho que é importar vinho para o Brasil. E aí, essas comparações de olhar um vinho aqui que custa R$600 e falar assim, mas esse vinho custa 30 euros em Paris. Queria que você comentasse um pouco sobre as dificuldades, tanto de preço quanto de logística, de importar vinho no Brasil. E para esclarecer para o pessoal de casa, assim... o absurdo que é, a insanidade que é de custo só para trazer os vinhos. Não, isso é muito interessante. Por quê? Porque o vinho... Eu acho que as pessoas têm aquele sonho que vinho é você pegar e... vou importar vinho. Então, me manda a nota fiscal, manda o invoice, põe no container e manda para o Brasil. Chego aqui, eu pago o imposto de importação, que é 28%. Puta, 28% não é nada. Sobre o preço da invoice, então um vinho de 10 euros custou 12,8 de custo no Brasil. Pô, que lindo, né? Imagina. Isso daí é Estados Unidos. Você importar vinho para os Estados Unidos é isso. Você chega lá, bonitinho, invoice, paga imposto, libera, você vende. Aqui no Brasil, nós temos obrigações de documentação. Que é muito difícil. Por quê? Porque você vai... Então, assim, o imposto... Primeira coisa, o imposto no Brasil total não é calculado só sobre o valor do vinho. É sobre o valor do vinho e todos os custos de transporte. Então, assim, quanto custa um container refrigerado hoje? Entre 5 e 8 mil euros, depende da disponibilidade.
Então isso aí já vai para o preço do vinho. Aí você chega lá, cada vinho que você importa, você tem que gerir uma documentação desse vinho, que seria análise e certificado de origem. A análise para o Brasil, hoje, é uma das mais caras que existem. Por quê? Porque por besteiras, né? Burocracias que querem gerar, decidiram que análise de metanol faz parte da análise do vinho. Então aí o cara pega e aí ele tem que pagar uma análise que custa 50, 70 euros, a do Brasil custa 200 agora. O metanol. E o produtor não quer pagar isso. E muitas vezes o produtor não quer fazer isso. Então nisso a gente tem uma pessoa terceira que nos cobra para ir nas vinícolas, pegar as garrafas, levar no laboratório, fazer as análises, pegar os... Então assim, cara, Aí você vai, aí beleza. Aí, putz, deu tudo certo, fiz os documentos, os vinhos chegaram na DHL, né? Que é quem faz o transporte. DHL, seu container é amanhã. Pô, perfeito. Olha, não deu para pôr vocês no container de amanhã, o próximo container daqui 10 dias. Daqui 10 dias, putz, esse navio tava cheio, a gente conseguiu pôr seu container. Então, é um build-up de preço que é uma coisa muito maluca, assim. Sei lá, por isso que a gente discute às vezes assim, vinho de 120, 150 reais hoje, para mim, é um vinho de 4 euros lá fora. É um vinho de 5 euros lá fora. Aí a minha pergunta é assim, você como viajante que fica bradando aí nos grupos de WhatsApp, você toma um vinho de 5 euros quando você vai pra Europa? Não. Eu não tomo. Uhum. Então assim, você quer tomar o de 30, o de 50. Então é muito difícil, assim, é muito complicado. A gente tem uma estrutura tributária, e inclusive depois você tem a venda do produto, né? Claro, porque claro. você assim, importou o produto, você pôs ele para dentro da sua casa, perfeito. Eu moro num país ideal. Não, só que eu não moro, eu moro no Brasil. Então, cada estado tem o seu imposto. Então, se eu vendo um vinho para o Rio, eu pago extra X de imposto. Se eu vendo... E aí não dá para eu ficar fazendo preço diferente. Não dá para eu ter um site dinâmico. Se o cara comprar do Rio, já vai sair um preço para o Rio. Se o cara comprar no Maranhão, vai sair um preço para o Maranhão. Não, eu tenho que fazer uma média de quanto eu vendo para os estados e aquilo construir minha base. Por isso que é muito engraçado. Às vezes as pessoas brigam muito comigo do frete grátis, né? Você não dá frete grátis, isso é um absurdo. Não existe frete grátis. Não existe almoço grátis. Não existe. O cara que te dá frete grátis, ele está embutindo isso no valor do preço do produto e acabou. Com certeza. Só que eu não acho justo cobrar o mesmo frete de um cara que está a 2 quadras do meu escritório de um cara que está a 5.000 quilômetros da minha cidade. Uhum. E assim, não tem muito o que fazer. Não é culpa do cara que está a 5.000 quilômetros, mas alguém tem que pagar isso. Alguém tem que pagar isso. Eu não acho justo fazer essa média e todo mundo pagar mais caro. Então Mas é muito louco, assim, você entender precificação de importação de produtos para o Brasil, e quando você põe vinho no meio, é muito mais complicado. Porque tem uma série de fatores multiplicativos no meio. É isso que é muito louco. As coisas não são simplesmente 28% disso, 3% daquilo, 6% daquilo, 8% daquilo. Não, tem fatores multiplicadores que vão no meio. Cara, é uma conta que, assim, às vezes... são 13 anos fazendo isso. Eu ainda me assusto. Eu ainda me assustei com o novo container que chegou. Falei, caramba, meu. Olha o preço que os vinhos ficaram. Mas aí você vai ver... Aí eu falei, e claro, a gente, graças a Deus, tem uma empresa de muito sucesso. Eu considero isso. Fazer o que a gente está fazendo, eu sou muito feliz. A gente não tem 550 pessoas, a gente não tem CFO, CMO, CCO... Não, a gente faz tudo dentro da empresa, a gente acumula função pra caramba. Então, entregar o que a gente está entregando hoje, eu sou muito feliz. Mas, às vezes, você se perde um pouco nesse seu fechamento de containers e coisas, e você faz o pedido, faz a alocação, e você esquece de olhar quanto o vinho custou na safra anterior. Uhum. E, a gente tomou umas porradas agora que eu falei, caramba, não é possível. Uhum. E a gente foi ver isso. O produtor também subiu 30%, 40% o preço dele. É isso. Na verdade, você está com a mesma margem ou menor, só que aqui chega muito mais caro e é muito difícil das pessoas aqui entenderem que, assim, não é que ninguém está ficando mais rico, né? Pelo contrário. Não, e é isso. E acho que é muito importante, as pessoas, principalmente Borgonha, né? Champanhe, que as pessoas... Champanhe estão amando, Borgonha que elas amam. Não tem mistério. 2021, tem produtor nosso que perdeu 60% da safra dele. Ou seja, ele teve que corrigir o preço dele e ele corrigiu para cima de uma maneira acentuada. Uhum. Eu tenho um produtor que corrigiu em 50% o preço. É muita coisa isso. É muita coisa. Aí agora vem a minha grande discussão. E eu escrevi isso para todos os produtores. 2022 e 2023 são safras enormes. Todo mundo produzindo 100 mil garrafas. Agora é hora de... Cadê o preço descendo? E, curiosamente, as grandes casas da Borgonha anunciaram uma queda de até 15% nos preços.
Caramba. para essa nova safra. Então você vê que tem um movimento assim, esgotou o preço. Tipo, é muito louco a gente pegar esse comparativo, né, do vinho, do que aconteceu na pandemia, onde as pessoas começaram a pagar valores monstruosos por garrafas de vinho, e como está o mercado agora, né? Porque assim, as garrafas estão custando a mesma coisa, só que não estão vendendo. Então tem uma... Eu acho que tem uma... É muito injusto quando as pessoas... Quando os clientes se referem aos importadores de vinho, porque parece que importador de vinho, assim, é tudo milionário, tá tudo com casa na Borgonha, tá tudo com um apartamento em Champagne, porque a gente ganha tanto dinheiro tirando das pessoas isso daí que, cara, todo mundo deveria ser importador de vinho, entendeu? Que quer ficar rico. E a verdade não é essa, cara. A verdade é que você tá, em muitos casos, pagando para trabalhar. Que você tem problemas no meio do caminho. É engraçado, né? Como a gente teve com inclusive esse vinho que a gente está bebendo agora, que a gente teve com esse problema, que a gente virou e falou assim, cara, vamos vender no custo. Caramba. Porque não tem como. Então chegou aqui, as análises estavam atrasadas, quando chegou as análises, não estavam de acordo. Tivemos que mandar refazer a análise, fazer tudo isso. Isso aí foram 2 meses. Porque daí vem aquela questão do produtor pequeno. Eu ligar pro cara, pelo amor de Deus, essa análise tá com... Pra você ter noção, né? Às vezes... alguns itens que a análise pede tem 2 tipos de classificação, né? Gramas por litro ou miligrama por litro. O cara mandou em grama por litro. O cara que falou assim, amigo, eu quero em miligrama por litro. Não, mas é só converter. Tá bom, pede pro produtor fazer isso. Só que aí o produtor lá fala, cara, eu tô no meio da colheita, eu tô no meio da poda, eu tô no meio disso, eu não tô com tempo de fazer isso agora. E não tem gente, né? Que aliás é uma coisa que a gente conversou numa das visitas que a gente fez em Champagne, acho que você vai lembrar, com um produtor da uva, que aliás eu adoro, que falou, né? Pô, a gente tem problema de contratar gente. As pessoas, pelas leis da França, as pessoas não querem trabalhar e trabalham pouco e pedem demissão logo antes da colheita e não tem o que fazer, tipo... E tem outro fenômeno que é muito curioso, que se você conversar com os produtores você vai ver que está acontecendo. Os grandes players de cada região estão contratando todo mundo. Então, assim, o que a gente ouviu, o que eu tinha até discutido com esse mesmo produtor, com o Cyril, da última vez, ele falou, cara, hoje uma Louis Vuitton, né, dona da Dom Perignon, da Krug, Moët Chandon, Veuve Clicquot, eles contratam os caras a peso de ouro. Então, o cara que é um bom picker, né, que antigamente era um trabalho seasonal, o cara recebia ali pelos dias trabalhados e voltava, hoje não, hoje o cara tem um contrato de trabalho anual, com plano de saúde, com plano de aposentadoria, com tudo isso. O Cyril falou, eu não tenho mais funcionário. Não tem mais gente para fazer colheita. Então, se você tiver uma emergência, como você já teve em outras safras, e você tem que colher em 2, 3 dias, você não tem gente para trabalhar. Não tem o que fazer. E se eu não me engano, teve um grande atraso também, que foi a questão de só poder trabalhar na colheita agora quem tem passaporte europeu da comunidade. Que é outro. E a vinícola é multada gravemente, isso. né? E eles fazem, e é muito louco, o produtor estava falando pra gente, por drone que eles fiscalizam. Caramba! O governo vem com o drone, no meio da sua colheita, tira uma foto, vem os carros e fala assim, ó, estamos contando aqui, tem 32 pessoas colhendo, queremos 32 pessoas. Que Documento isso? de todo mundo. Porque antigamente tinha muito estrangeiro que fazia a colheita. Sim. Era um prazer. Sim. Sabe, não importa de onde você era. Você falava com o cara e falava, eu quero fazer colheita. Que loucura, hein? E hoje não pode mais. Então você tem um... Claro, tem todas as coisas, tá? Você teve nessa viagem com a gente. Desde você visitar o Berlancourt, que é um cara que produz entre 6 a 10 mil garrafas por ano. Dentro de casa, né? As garrafas ali na garagem. Tipo, matematicamente, quanto que esse cara faz por ano? Não é suficiente para viver. Por isso que ele é daquele jeito. Aí a gente atravessa a rua e vai no nosso amigo Romari, que tem uma G da Mercedes na garagem, tipo... O cara no Paris Fashion Week. É esse mundo que é... Que é muito louco. Que é muito louco, né? Do vinho. E assim, quase assim, do lado. Não, né? do lado. Um quarteirão do outro. Então, é isso que é muito louco do vinho. Você também tem a parte aspiracional do produtor. O produtor é um cara... e claro, tudo isso que a gente está conversando, acho que a gente está conversando desse nível ultra hypado do vinho, né? Claro. Que assim, tem produtor que, cansou de ver ele vender o vinho dele por 30 euros e o mercado aberto vender por 5 mil euros. Não tem como. Que é um tema que a gente tem discutido muito recentemente, né? Aliás, você me falou isso e eu fiquei com isso na cabeça e aqui, assim, vestindo a minha parte de culpa disso.
assim, esse mundo digital, esse mundo de influenciador em que eu me encaixo, é um mundo em que as pessoas têm uma necessidade, aqui eu vestindo a minha culpa também, de achar o próximo big thing, né? O próximo produtor, a próxima região, a próxima coisa. E dessa maneira você fica lembrado, ou conhecido, ou famoso, porque você foi a pessoa que achou tal coisa. Que é uma coisa que, inclusive, eu estava lendo hoje de manhã, antes da nossa entrevista, estava lendo o livro do Frederick Steen, em que ele fala isso, e quando ele era sommelier do Noma, ele sentia uma competição entre os funcionários de quem era o funcionário que tinha provado mais coisa e que estava descobrindo as coisas novas e que já tinha acesso a visitar, a conhecer o produtor novo. E o ponto que acontece com isso é que as pessoas descobrem um produtor novo que ninguém conhece, começam a comprar isso de maneira desordenada, o produtor segue vendendo o preço dele no mesmo, como já era antes dele ficar famosinho, o cara fica famoso, tem uma produção minúscula, o mercado secundário vende a preços estratosféricos e o produtor continua duro. Literalmente. Eu escrevi sobre isso recentemente e é uma coisa que eu vejo, mas aí a pergunta é, qual é a responsabilidade de uma importadora como a Uva de descobrir novos produtores como esse e lutar pelo produtor e representar o produtor da maneira justa, pagando quanto ele merece e sendo contra coisas como essas práticas de começar a comprar vinho e vender aqui a 10 mil reais um vinho que o produtor vende a 30 euros. O que acontece, como você sabe? Bom, acho que existe uma questão para nós como uva, que eu não precifico meu vinho por wine searcher. Eu precifico meu vinho pelo preço que ele custa. Perfeito. E acho que se as pessoas recordarem da minha trajetória, né, passada, quando eu estava na importadora anterior a que eu tenho hoje, que todos esses vinhos ultra famosos que foram importados foram vendidos por preços corretos. Ninguém precificou por wine searcher. Então eu acho que tem isso. Mas tem também a grande questão de como você tem uma responsabilidade como importador de saber para quem você vende seu vinho. Isso é muito importante. Tá. Porque você sabe facilmente quem está comprando para revender. Então você tem uma obrigação de entender. Filtrar. Entendeu? Então, assim, claro, tem vinho que eu recebo 48 garrafas, que eu tenho um cliente que compraria 48 garrafas. Se eu chegar pro cara, mas eu não quero vender 48 para uma pessoa. Se for um vinho de 48 garrafas, quero vender um por pessoa. E eu entendo o quão broxante às vezes é você, só uma garrafa de um vinho. Uma garrafa de um vinho, puta, é ruim. Porque você vai abrir, aí se o vinho tá um tesão, e se o vinho não tá pronto para beber, isso... Então, eu acho que tem uma responsabilidade, né? É isso que é muito... O vinho tem tudo isso. E, claro, se você trabalhar com outros mercados, você também vai entender o quanto você precisa. Mas, para mim, o vinho tem isso. E o vinho tem muito disso. Tem muita gente aí fazendo muita coisa boa. Tem muita gente fazendo coisa real. A gente ainda tem oportunidade, né? Você viu agora na Borgonha como que estão os vinhos famosos, que os produtores estão entregando para os restaurantes os vinhos e falando, você tem que vender por esse preço. Perfeito. Então, assim, a gente bebeu coisas mágicas por preços assim que você até fala, oi, tipo... Não é possível, né? Mas entendeu? Mas aí é aquilo que mata. Aí eu gosto de falar do brasileiro, mas eu acho que isso daí é normal com qualquer... Mas aí sempre vem aquela pessoa que fica no restaurante enchendo o saco do cara, né? Me vende uma garrafa pra eu levar, pelo amor de Deus, vai. Não vou contar pra ninguém, não vou isso, não vou aquilo, não vou aquilo outro. Você fala, cara, você tá errado. Isso daí não é o... Isso não é a cultura do lugar, né? Isso não é a cultura do lugar. É isso. O cara tá aqui, tipo, eu tenho certeza que metade dos restaurantes que você foi comigo, se eu pedir pro cara me vender uma garrafa, ele vai me vender uma garrafa. Mas eu não peço porque não... Eu nunca te vi pedindo e você nunca me viu pedindo, que aliás é uma coisa que eu aprendi com você. Estando com você, ou estando sem você, que eu hoje em dia tenho o privilégio de ir para a Europa com regularidade, eu nunca peço. Eu nunca peço porque eu sei que é uma coisa que o produtor entrega para o restaurante específico, uma locação pequena de uma coisa especial para ele vender para os clientes dele e assim a roda gira. É por aí. Só que aí eu volto pro ponto anterior que eu fiz, que eu acho que no Brasil a mentalidade seria, nossa, meu vinho está sendo vendido a 10 mil reais, isso é porque eles me valorizam. Quando a realidade é assim, não, na verdade o produtor quer que o vinho dele seja vendido num preço determinado por ele para que o restaurante só venda para quem eles têm relacionamento. Ou seja, de novo, botando as pessoas primeiro
e o ato de poder comprar em segundo lugar. Você quer o vinho tal? Beleza, você vai achar ele talvez em Paris, num restaurante que vende para todo mundo, vai custar 5 vezes mais ou 10 vezes mais, e é isso. E o produtor, a maioria, você vai concordar comigo, eu acho, acha ridículo os preços que os vinhos estão sendo vendidos, né? Assim, fala, não acredito que as pessoas pagam isso no meu vinho. Né? Não, eu já ouvi de um produtor muito famoso falando, cara, um cara que paga 4, 5 mil euros na minha garrafa de Chambertin é um imbecil. Porque não é possível. E é muito engraçado, né? Eu tive a oportunidade de passar 10 dias na Borgonha com esses produtores de sonho, né? E é muito louco, assim, porque eu acho que a garrafa de vinho mais cara que eu bebi com eles custou talvez 20 ou 25 euros. Porque os caras não bebem isso. Os caras não fazem parte do dia a dia deles. Estão interessados em vinho, né, cara? Tipo, muito mais em vinho do que em qualquer outra coisa. Não, o cara é muito feliz pedindo uma garrafa de um Roto-Coto que ele acha sensacional por 15 euros, por 18 euros. E foi engraçado os 3 primeiros dias que eu fiquei meio... Falei, caramba, achei que eu ia tomar 8 safras do cara, ia fazer... Bom, você viu o exemplo do amigo do Thierry Alemão, né? Aniversário dele, a gente achando que ia... Pô, o cara chega com uma garrafa de 2010, né? Uma garrafa, um monte de gente. Mas tem isso, é curioso ver, né, o mundo do vinho que aconteceu, acho que como qualquer mundo, entendeu? Se você pensar em carro, em relógio, em artigo de luxo, como o vinho foi trazido para esse caminho, tá? E é isso que eu falo, tem gente que tem história. Tem gente que está produzindo vinho há 200 anos. O vinho desse cara já custou $5 por muito tempo, já custou $3 por muito tempo. Hoje, se o vinho dele custa $1.000, $2.000 a garrafa, é porque o mercado precificou dessa maneira ao longo de tanto tempo, entendeu? Mas o que me incomoda muito é isso, né? São esses produtores de primeira safra que o pessoal já tá maníaco. Não, você viu tal cara que faz isso? Bom, a gente conversando agora lá com o amigo lá na nossa viagem, o cara falou, o cara quer pôr rolha de vidro agora nos vinhos dele porque viu que os vinhos estão morrendo rápido. Então é isso, você vai lá, vai pagar $1.000 numa garrafa de Aligoté e eu vou olhar e vou falar, pô, que legal, mas... Não faz sentido, Não faz sentido. É hype, Não faz sentido. Mas Só que o problema é quando o produtor começa a cair nisso. Sim. E para mim, qual que é o grande problema do mundo do vinho hoje, né? E eu acho que a gente nem precisa generalizar a região. Eu acho que o mundo inteiro tá assim. Você tem cara no Languedoc pirando e cobrando 100 euros na saída no vinho dele. Você tem cara no Priorato cobrando 200, 300 euros na saída no vinho dele. E, por mais que você queira me falar, nenhum vinho custa isso para produzir. Tem uma conta média lá, engraçado. Eu até vi uma reportagem de uma conta média de quanto custam os vinhos mais caros do mundo para produzir e não chega nem perto disso. Então, o grande problema do vinho vem disso. Vem do produtor cair nessa hype e ele falar, não, o meu vinho é um Aligoté e vale 150 euros na largada. Entendi. E eu acho que a gente teve um exemplo muito claro disso quando a gente conheceu agora o Keiichi Ogai. E você seguindo ele no Instagram, você vê que ele é um grande advogado de falar, parem de ser trouxa. Total. E ele começou a publicar agora, eu vendo este vinho por 20 euros. Se você quiser comprá-lo, ele vai estar em tal lugar. E a gente teve uma experiência legal, né? Que a gente estava lá com quem no restaurante, com os importadores dele da Holanda. E eu inclusive falei com ele recentemente, ele me falou, cara, eu consegui a importação do Kei porque eu conheci ele, bati um papo com ele longo, mais de uma vez, conheci ele em outro lugar do mundo, depois eu fui fazer a colheita para ele e agora eu consegui a locação dele, porque ele sabe que eu não vou inflacionar os preços, ele sabe que eu vou tratar o produto com respeito e que eu vou vender para quem realmente aprecia quantidade limitada por pessoa. Então, você vê que é um produtor que está preocupado com o que a gente falou lá no começo. Preocupado com quem está representando ele pelo mundo, preocupado com quem vai praticar preço justo. É isso, porque os produtores hoje estão cansados também de estarem vendendo vinho no preço que eles acham que é justo, que é financeiramente viável, e chegar no próximo passo e o pessoal tá falando assim, vou ficar milionário vendendo isso aqui, e o agricultor que passou o ano inteiro, que tem essa dificuldade de safra, etc., tá lá, ferrado, entendeu? Eu acho que isso cansa. Mas aí tem um outro ponto também, que é o mercado de vinho tem uma coisa também que eu acho que eu acho que serve para qualquer coisa, não só para vinho. Que é que ele está sempre evoluindo, ele está em constante mudança. Né? O que o pessoal começou a beber quando o Parker veio para o mundo e o que o pessoal está bebendo agora é diferente, é completamente diferente. E ano após ano a gente vai descobrindo novas regiões, novos produtores, novos estilos de fazer vinho.
E aí a pergunta é, para uma importadora, quando ela descobre coisas que, assim, você com a quantidade que você vai para a Europa ou a sua viagem para o Japão, eu vi uns japoneses extraordinários agora na nossa última viagem, mas quando você traz uma região que aqui no Brasil as pessoas não conhecem, ou um produtor que aqui no Brasil as pessoas nunca ouviram falar porque não tem acesso, como é que funciona essa comunicação da importadora para conseguir vender esse vinho? E quais são algumas das dificuldades que vocês já tiveram tentando vender vinhos que, assim, todo mundo em Nova York está bebendo, todo mundo em Paris está bebendo e ia chegar aqui e ninguém compra o vinho? Isso acontece? Como é que funciona isso? Acontece. É muito engraçado esse fenômeno, né? Por quê? Eu vou te dar o exemplo, claro, que eu posso dar, que é a uva. A uva é uma importadora que ficou conhecida por Borgonha, champanhe e coisas alternativas. Então, o meu cliente, ele espera que eu ligue para ele e fale, cara, tô com um vinho austríaco de uvas húngaras, método ancestral espumante, que é uma delícia. O cara fala, manda uma caixa. Cara, importei um container de Bordeaux que eu gosto. Ah, depois eu falo com você. Ou seja, eu amo Bordeaux. É onde... dos vinhos que eu mais amei e que eu amo de paixão. Acho muito bom. Falei, eu quero ter um pedaço de Bordeaux dentro da minha empresa. Fui, provei, tenho bons amigos lá, conversamos, putz, aqui, é orgânico. Trouxe um container de Bordeaux. Mas não vende uma garrafa. Assim, método de falar, modo de falar, entendeu? Claro, claro. Poderia ter vendido já o container inteiro, mas não... Não tem a mesma atração natural. Não tem a mesma atração. Ah, trouxe um vinho legal do Languedoc. Ah, legal, mas... eu trouxe um vinho da Áustria com uvas da Hungria produzido. Acaba, esgota. E legal também é o fenômeno África do Sul, né? O fenômeno África do Sul para mim é isso. Eu lutava para vender os vinhos sul-africanos que eu importava. Hoje, eles se vendem sozinhos e muito rápido. Mas vocês têm um portfólio de África do Sul que faria inveja em várias importadoras ao redor do mundo. Você sabe isso? Vocês têm, assim, eu tive o privilégio, por conta da uva, por conta de você especificamente, de visitar vários dos produtores que vocês importam e provar tudo, provar da barrica, etc. Que, assim, a qualidade dos vinhos da África do Sul, dos produtores da uva, é uma coisa impressionante. E principalmente se você pensar no custo, porque você ainda tem muitos vinhos da África do Sul que ainda conseguem chegar aqui num preço muito mais competitivo do que os vinhos franceses, por exemplo. Porque o mundo precifica dessa maneira. Mas não necessariamente a qualidade é inferior, né? Sim. Então, mas é muito curioso isso, porque você, na verdade, falou o inverso. Você falou que pela uva ter ficado conhecida dessa maneira, o seu cliente responde positivamente a isso. Quando o que eu achava que você fosse dizer era que a gente tem um trabalho de comunicação muito difícil, porque eu vou para Nova York, todo mundo tá bebendo isso, eu vou para Paris, todo mundo tá bebendo isso, eu vou para São Francisco, todo mundo tá bebendo isso, eu chego no Brasil e ninguém quer comprar. E não é isso que você tá falando, né? Você tá falando que o pessoal da uva é o contrário. Quanto mais diferentinho, mais legal e mais chance de vender. Assim, eu acho que... vamos lá, se a gente está falando hoje em ter 3 mil clientes, eu tenho uma base muito qualificada de bebedouro. Então, assim, eu tenho muito cliente que bebe bem, que está antenado o mundo do vinho. Vide a isso, tem um dos meus sócios, que é o Nico, que você conhece, e o Nico é um gênio de vinho. Assim. Ele talvez seja... olha que eu conheci gente nesse mundo. Ele talvez seja uma das pessoas que mais entende de vinho... na raiz, assim. Ele é uma pessoa... então, quando ele... e a gente tem uma sintonia muito boa nisso. Então, quando ele fala de um produtor, de um vinho, de alguma coisa que está chegando, além de eu acreditar, a gente tem essa comunidade de bebedores que já o conhecem, que falam, puta, vamos ficar de olho. Porque se o Nico tá falando é bom. E quando chega, as pessoas veem um pouco que não é... não é... a gente não tá... bullshitting ninguém, entendeu? Entendi. A gente tá entregando um puta vinho. E pra mim, os vinhos da Áustria foram isso. Então, a gente começa com vinhos da Áustria, com o topo da gama, com Muster, com Verlich. E aí a gente, através de conversas com o Nico fala, cara, Heinrich e Meiklang, esses são os caras. Ele plantou essa semente logo quando eu tava indo pra Nova York. Cheguei em Nova York, acho que foi no Stella, comi pizza. E aí o cara fala assim, estamos com uns vinhos aqui baratos, excelentes, você não acredita. Quando ele vai mostrar é tudo Heinrich. Aí vou num outro lugar, é tudo Meiklang. Eu falei, caramba, tem um caminho a seguir aí. E pra gente foi super positivo, por quê?
Porque, por exemplo, os vinhos do Mindland que chegaram, os primeiros, venderam quase tudo em 2 restaurantes. Que loucura. Então, assim, além de ser mais difícil de vender um vinho novo, é vender um vinho novo num restaurante. Por quê? Porque 80% da brigada que a gente tem aqui trabalhando em restaurantes não estão preparadas para chegar e falar, meu, isso aqui é um puta vinho legal, isso é da Áustria, isso, aquilo outro, essa uva. E são vinhos que, assim, evaporaram em restaurantes. Caramba. Então você vê que tem também... E claro, eu acho que essa parte, esse mundo que a gente vive hoje, né, que você falou, da mídia social, dos influenciadores, tem todos os lados. Tem o lado bom e o lado ruim. Mas o lado bom é esse, as pessoas ficam sabendo das coisas. As pessoas leem sobre as coisas. Então, isso acho que desperta o interesse da pessoa em provar. E para mim, o maior exercício que você tem que fazer como bebedor de vinho é provar o vinho que uma pessoa está recomendando, ver o que ela fala e ver o que você acha do vinho. Porque Total. aí você, na hora, você já fala, puta, meu gosto é alinhado com o desse cara ou não é. Perfeito, perfeito. Mas Porque tem gosto, entendeu? O gosto é certeza. diferente das pessoas. Não, sem dúvida, concordo. E, aliás, é um ponto que eu já escrevi muito sobre isso, né? Existe o seu gosto, existe a técnica, mas existe o seu gosto. Então, assim, existe coisas que eu falo que são tecnicamente perfeitas, mas não são pra mim. Tipo, não é meu isso, estilo é de isso. vinho. Agora, uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, né? Assim, por que você viaja tanto e tal? E um dos motivos que eu gosto tanto de viajar, e que eu acho que é tão importante pra minha carreira a longo prazo, é porque as coisas, obviamente, acontecem antes no que tange de vinho fora do Brasil do que no Brasil. É por motivos óbvios, o tempo que demora de importação, assim, muito provavelmente os produtores que a uva traz para o Brasil, antes da uva trazer para o Brasil, o pessoal já estava falando sobre eles nos wine bars de Paris, por exemplo. Você sabe que a trajetória normal das coisas é isso. E eu consigo ter acesso a coisas meio que em primeira mão com essas viagens. E uma das coisas que eu adoro fazer é chegar para um sommelier num restaurante, por exemplo, restaurante que eu conheço sommelier, e falar assim, cara, o que você me recomenda? Assim? O que você está bebendo? O que você está conhecendo? E eu me lembro vividamente de estar no Parcelle, em Paris, no Ano Novo, e virei pro cara e falei assim, cara, vamos começar com um branco, o que você me recomenda? E aí ele veio, o primeiro vinho que ele trouxe foi um Vertres, ou Ex-Vero. Aí eu falei, pô, tesão. O segundo vinho que ele veio foi o Mindland. Aí eu falei, cara, tipo assim, é isso que o cara de um restaurante que tem uma das melhores cartas de vinho da França tá me recomendando. Aí eu virei pra ele e falei, vamos fazer o seguinte, escolhe o que você quiser, de branco, mas de tinto eu quero uma Magnum de Cuvée 910, do Guiot. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você conhece Guiot? Eu falei, cara, eu adoro o Guiot, eu tive a oportunidade de visitar o Guiot recentemente. Aí ele falou assim, cara, esse pra mim é a melhor compra do nosso cardápio. E assim, aí você fala, porra, isso tá sendo importado pro Brasil, cara. Assim, é um privilégio tão grande ter isso, que eu acho que as pessoas não compreendem assim, o privilégio que é e o trabalho duro que é você ir pra França 5, 6 vezes por ano. E provar tudo e falar assim, cara, a gente tá de olho nisso aqui, pode ser que a gente não importe agora, ou pode ser que a gente visite o cara, goste muito dele, só que ele fala que não tem vinho, o que você sabe que também acontece normal, o tempo normal, todo. Acontece o tempo todo, mas você já começou uma relação, e aí quando você finalmente importa esse vinho, deve ser um sentimento muito legal, né? Assim, pô, a gente construiu essa relação e finalmente a gente conseguiu importar o vinho pro Brasil. Você acha que Brasil. os caras esquecem? Os caras não esquecem. Não esquecem. Você vai lá 1 ano, 2 anos, daqui talvez 5 anos o cara fala, ó, chegou a hora. Que vai contra a ideia do imediatismo que a gente estava falando, né? Mas aí a pergunta para você, e aí a parte do desafio é o seguinte. Como é que você responde, como é que é essa dinâmica quando você monta um relacionamento desse, traz uma coisa, só que é uma coisa que é para um paladar específico. Vou te dar um exemplo. Eu amo de paixão os vinhos do Guiot, tenho na minha adega, bebo o tempo todo. Já peguei vinhos dele que precisavam esperar, precisavam de oxigênio. É um produtor super natural e às vezes tem variações, às vezes o vinho precisa de um pouco de oxigênio, a fruta aparece, enfim, aquelas coisas que a gente sabe. Mas como é que você lida com um cliente que eventualmente compra um vinho desse, às vezes no site, sem falar com você, aí abre o vinho, sente uma nota que ele não está acostumado e vai lá reclamar com você sobre aquele vinho? Como é que é essa dinâmica? Quando eu falo de Guiot, eu acho que o meu... Eu dei o Guiot como exemplo, mas dessa linha, a gente tem muito pouco retorno negativo de pessoas falando, puta, abri esse vinho, não tava legal, e assim, a minha resposta imediata é devolve tudo. Tá. Devolve tudo. Tipo assim, tivemos um problema agora com a champanhe, que um grupo aí falou que o champanhe não tava bom,
devolveu. Assim, devolveram, sei lá, 30 garrafas. Em 3 minutos eu vendi as 30 garrafas. E as 12 pessoas que compraram estão bebendo feliz, falando que é o melhor champanhe da vida deles. Pra mim, eu sempre tenho essa posição. Devolve, não tem problema nenhum. Eu prefiro. Do que não satisfazer o desejo do meu consumidor. Entendi. Porque o cara me devolvendo aquilo, eu falo, legal, tá aqui, você tem o crédito, você pode usar, comprar outras coisas, quer trocar por outros vinhos. E você também vai aprendendo um pouco do gosto do seu cliente. Legal. Só que, claro, quando a gente fala, por exemplo, de Guiot, de Muster, como são vinhos de um valor um pouco mais elevado, a pessoa que compra geralmente já tem o mínimo conhecimento. Entendi. Nesse ponto eu acho muito legal, daquilo que eu estava te falando, da nossa base, do que a gente constrói. Nesse ponto, os meus clientes sabem o que eles estão comprando. Por quê? Porque muitos deles estão nessa... Puta, eu vou pra Europa, eu vou no bar de vinho, eu vou pra Nova York, eu tomei isso, eu vi a galera comentando. Então, assim, você pega Guiot, por exemplo, qual que é o maior negócio que eu enfrento com o Guiot? Gamay. Porque na cabeça de 95% das pessoas que estão bebendo vinho no Brasil, Gamay é uma porcaria. Gamay só produz lixo. Só que aí o cara tá lá na França, no bar de vinho, tomando Gamay, falando que tá uma delícia e nem sabe que é Gamay. Porque Gamay talvez seja a uva mais versátil que existe. E produz... Eu acho que o único lugar que não tem Gamay é Bordeaux, se eu não me engano. Caramba. Acho que a única região da França que não tem Gamay é Bordeaux. Se eu não tô falando besteira, eu acho que é só Bordeaux. Que eu penso em Loire tem... Todas as regiões têm Gamay. Tem, Beaujolais tem. E todos os produtores fodas de vinho na França gostam de Gamay. Estão fazendo Gamay. Ou como Vin de France, ou como... E é isso. E às vezes o Guiot eu acho muito louco, porque os caras travam em alguns cuvês dele que é Gamay. Mas é Gamay? Você pode abrir a garrafa, você decanta bonitinho, você serve, os caras estão na nuvem. A hora que o cara descobre que é Gamay, ele dá uma... Puta, mas é Gamay isso? Mas você já bebeu 3 garrafas e amou. Putz, mas é Gamay. Aí você fala, caramba, tipo, em algum momento a gente precisa maturar, entendeu? E é por isso que no bar de vinho de Nova York você tá bebendo já 5 anos à frente, na França você tá bebendo 10 anos à frente, porque nós precisamos nos maturar como consumidores. Essa é a grande questão. Essas são as discussões que a gente acompanha, que a gente vê nos chats, no grupo do Jovem do Vinho. São aquelas discussões acaloradas que às vezes você fala, cara, tipo... É muito louco, né? O vinho tem esse negócio que eu acho que todo mundo vai passar, eu passei, e é muito gostoso. De você sempre pegar uma bandeira e defender essa bandeira e levantar essa bandeira. Fervorosamente, né? E passa o vinho... O seu estilo de beber vinho é a coisa que mais muda. Total. Hoje você odeia uma coisa que daqui a um ano você tá bebendo feliz da vida. Não, é surreal isso, porque... E assim, coisas que eu... E todo mundo já passou... Eu vou dar um exemplo do Guiot, porque a gente falou dele. Eu tinha provado o Guiot antes de visitar o Guiot. E eu não amei o Guiot. E quando eu visitei o Guiot, eu me lembro que eu saí de lá meio que com uma interrogação. Tipo, eu não desgostei, mas eu não sei se eu amei isso. E poucos meses depois, provando uma garrafa depois da outra, entendendo o vinho melhor, entendendo quando ele precisava de oxigênio, quando ele não precisava, eu falei, cara, isso aqui é mágico. Mas eu não tinha maturidade gustativa há 6 meses atrás para entender Guiot. E é uma coisa muito louca, né? Assim, é por isso que eu acho que quanto mais você prova, mais você percebe que existe para frente e não só para trás. Então você, assim, eu falo por mim que sou bem mais jovem que você. Cara, assim, até as coisas que eu não gosto hoje, a minha leitura hoje é mais, porra, isso não é exatamente minha praia hoje. Mas pode ser que daqui a 2 anos seja. Não é ruim, eu não posso falar que o negócio é ruim. Como tem gente que adora falar, isso é uma bosta, isso é ruim. Não é ruim, não é a minha praia. Não é só praia. Mas já bebi muito. Claro. Tipo... Assim como, por exemplo, o pessoal que assina o radar do jovem hoje em dia, a maioria dos vinhos tem um comentário. E o comentário serve justamente para balizar as coisas. Então, assim, eu, por exemplo, não sou fã de madeira. Não gosto de vinho que eu sinto gosto de madeira. E então eu escrevo lá no comentário. Se você é uma pessoa que gosta de madeira, que gosta ou de doçor de madeira nova, ou daquela manteiguinha nos vinhos brancos, cara, você vai adorar isso aqui. Pra mim não funciona, mas você vai adorar isso aqui. Ou se você é um cara que é sensível pra vinho natureba, não compra isso aqui. Agora, se você não se importa com talvez um pouquinho de VA que pode vir a aparecer, cara, você vai adorar isso aqui. E eu acho que é importante pensar nisso em termos do gosto do cliente e criar perfis
para cada cliente seu, Sim. a ponto de chegar a importação e você conhecer seu cliente, poder mandar uma mensagem para ele e falar assim, cara, você vai adorar isso aqui. Compra. Você vai adorar isso aqui. Mas isso que é o mais interessante do mundo do vinho, né? Principalmente nessa categoria que eu me incluo, que é da pequena importadora, com foco. Você tem uma intimidade com seus clientes que é um negócio muito legal. Entendeu? Você tem cliente, tem coisa que você prova lá que você fala, puta, tal pessoa vai amar, cara. Que legal. Chega o vinho, você liga pra pessoa e fala, ó, tá aqui, o vinho chegou, é isso. E o cara prova e fala, puta, meu, que tesão. Então, não sei, né? Vinho pra gente é meio poético, né? Vinho é meio... É uma questão meio filosófica, entendeu? com Tipo, certeza, com certeza. Você trabalha em cima daquilo. Então é bonito você levar isso pra frente, entendeu? Pra mim, o vinho tem essa beleza. O vinho encanta. O vinho, isso daí é uma coisa que eu falo. O vinho não vai ser sempre sensacional. Cara, é uma em 100 garrafas que você para e fala, uau. Tipo, puta. Isso aqui é mind-blowing. Isso aqui me eleva. Isso aqui, tipo, cara, o aroma ao entrar aqui me mexe comigo. É uma em 100. Em 1000. Entendeu? Mas assim, o vinho bom é o vinho bom. Eu acho que a grande questão é que todo mundo quer se emocionar hoje com todas as garrafas. Os caras querem chorar em todas as garrafas. É a coisa do momento, né? É emoção e a garrafa que te faz chorar. Mas é isso, se você abrir uma garrafa e ela não te fizer chorar, é normal. Agora, se você chorar em toda a garrafa também, cara, ou você tá bebendo só aquelas coisas que a gente vê no Instagram, ou você tá se emocionando com qualquer coisa. Mas é isso, o vinho... Nós temos que trazer o vinho para ser mais uma coisa normal, uma coisa comum. Beber vinho. Não precisa ser sempre um Grand Cru, não precisa ser... Você tem que ter prazer em beber vinho. Isso é muito... Quando eu te dei o exemplo lá dos 10 dias que eu passei na Borgonha com esses produtores mágicos, é a mesma coisa que eu estendo a quando eu tive a oportunidade de morar numa região produtora de vinho, como foi na África do Sul, assim como passar alguns tempos estendidos em regiões produtoras. É muito louco. Essa galera não bebe essas coisas que a gente fica vendo aí no Instagram. Não bebe. Não bebe, assim. O cara bebe uma garrafa de Romanée Conti talvez uma vez por ano, quando um cliente convida para abrir. Mas, assim, é muito mais... É por isso que eu acho que o leque das pessoas fica muito maior. Porque eles bebem de tudo. Cara, vai... E sem julgamento, né? Sem julgamento. Rótulo, assim, gosto, não gosto, fechou. Entendeu? Parou. Mas isso é uma coisa que eu sinto muito falta aqui, das pessoas serem mais receptivas com o vinho, entendeu? Entendi. De beber qualquer coisa. Assim, tira aí da adega uma coisa, vamos beber, vamos provar. Sei lá, você lembra que muito louco foi na Borgonha o dia que o cara abriu o vinho do Vivente às cegas? E foi muito louco porque a gente... Ele abriu ali, obviamente foi um presente seu pra ele, mas ele abriu pra gente, ali quase todo mundo era brasileiro, e a gente tava na Borgonha e todo mundo falou que era Borgonha. Que era isso, que era isso, tentando descobrir, nossa, porque isso aqui tá com toque daquilo, entendeu? É muito louco, e talvez se uma pessoa chegar aqui, pra muitas das pessoas que a gente conhece, e abrir um vinho brasileiro, a pessoa vai, não, deixa pra lá, depois a gente toma. Sei lá, é um sonho meio louco, mas assim, uma coisa que a gente tem que botar em perspectiva, a gente bebe vinho há muito pouco tempo como sociedade. Acabou. Perfeito. O que é? Talvez as primeiras importações foram o quê? Década de 70? Pouquíssimas, assim, né? Aquelas coisas magníficas, aquelas histórias que eu ouvia do meu sogro. Não, porque tinha um cara que era um cara famoso que começou a importar vinho, ou de adegas que eu vou visitar às vezes, que a pessoa fala, não, isso aqui meu pai importava um container por ano, só pra ele. Caramba! E tem coleções de vinho, assim, magníficas baseadas nisso. Muito pouco tempo, né? O mercado tá muito cru ainda. São 50 anos agora, que a gente tá bebendo e aqui. assim, eu que comecei a beber vinho ontem na história de vinho do Brasil, o primeiro ano que eu comecei a beber vinho, pro segundo, pro terceiro, pra hoje, que 5 anos depois, ou seja, nada, eu já vejo um mercado diferente. É muito rápido. Eu já vejo um mercado bizarro. Assim, do primeiro ano pra agora é outro mundo. Até acho que muito pelo desenvolvimento da rede social. Isso. Mas assim, é outro mercado. É completo. E a gente vai insano. aprofundar. E vai, espero eu. Porque assim, nós passamos de uma escola ultra tradicional de vinho, que era a ABS, para hoje termos talvez 4, 5 escolas boas, com gente boa formada. A gente passou de um país que tinha, sei lá,
É engraçado você ver o hábito de consumo do vinho, né? Então, quando você fala com pessoas mais velhas, a primeira pergunta é sempre aquela: é caixa de 6 ou de 12? Você fala, não precisa comprar de caixa, pode comprar de uma garrafa. Nossa! Porque o nosso business model, que não é tão antigo, que no meio da década de 90 ainda era assim, era só caixa. E o importador dificilmente vendia para o cliente final. Você tinha as lojas de vinho, né, que eram o contato do consumidor com o vinho. Então, esse corte de caminho do cara sair da loja de vinho do bairro dele, onde ele sempre comprou, e vir direto para o importador, é uma coisa que o consumidor com mais de 60 anos às vezes não entende. Não entende. Porque o cara fala assim, não, mas eu posso comprar de vocês? Posso comprar uma garrafa? Então, eu ainda recebo muita pergunta, quem que é o distribuidor? Quem que é a loja que vocês recomendam aqui em tal lugar? Eu falo, não, eu entrego. Então o shift de consumo de compra foi muito grande. Que loucura, então você ainda está aprendendo a educar as pessoas. Por quê? Porque o vinho tem um caráter pessoal muito grande. E eu acho que a Uva Vinhos consegue transparecer isso, quão importante para a gente são as nossas decisões pessoais no vinho que você vai beber. Então isso gera o quê? Isso gera uma necessidade do cliente conversar com você. Perfeito. O cliente adora ligar e falar assim, tô pensando em comprar esse vinho, o que você me diz dele? E muitas vezes a gente vê que a parte de site enrola aí, porque eu tenho muita gente que faz carrinho no site e liga. Eu tô com um carrinho pronto no site com esse vinho. Mas isso é uma questão que me parece uma coisa que eu vejo, que é a questão da validação. O cliente já sabe o que ele quer, mas ele quer o seu aval de que aquilo ali de fato é bom. Eu tenho um cliente que assim, ele compra montantes absurdos de vinho só pelo site. Ele fala comigo, eu falo, pode deixar que eu fecho aqui. Não, eu fecho pelo site, já pago aqui. Não, fica tranquilo. Às vezes o cara vai e faz compra, tipo, de preço cheio, eu falo, me liga, você compra muito aqui, entendeu? Não, fica tranquilo, eu peço aqui no site e tô feliz. Então é isso, você tem clientes dos mais variados, assim como você tem cliente que, pra comprar uma garrafa de R$150, tipo... É uma negociação. Quer secar o DNA do vinho de uma maneira que você fala, cara, isso é um vinho de 150 pila. Uhum. Isso é gostoso, é bem produzido, é orgânico, é isso, aquilo outro, são tais uvas. E não tem muita história. A avó do cara não ficou pisando na uva, tipo, por 500 anos. Então é muito louco, porque demanda mas o que é gostoso? É gostoso de você ver o interesse das pessoas. Mas é isso, esse é um papo que eu tava tendo recentemente, que é o seguinte. E assim... Eu sei que do ponto de vista de negócio, talvez seja minha visão um pouco mais romântica sobre as coisas, mas o cara que paga R$50 de frete para comprar uma garrafa de R$150 e mandar pro Nordeste é com certeza um cara que se importa muito mais com aquela garrafa do que um cara que gasta R$10 mil e manda entregar em São Paulo. Sim. Sem dúvida. Sim. Porque se o cara gastou 50% do valor da garrafa num frete, é porque ele realmente quer comprar aquela garrafa. Não, tem gente que tá fazendo conta, cara. Isso é bonito de ver. Com certeza. Assim, eu gosto de ver isso. Isso é legal de ver, porque o vinho tem essa habilidade de criar comunidades. Claro, não tô falando que só o vinho faz isso, tá? O vinho é um mercado que eu estou inserido. O vinho tem esse poder de criar comunidades. O vinho tem esse poder de repente, 3, 4 caras que estão lá no Nordeste, no extremo norte, que são os fretes mais caros hoje, por exemplo, se juntarem e falarem, galera, vamos rachar aqui. Já aconteceu de um cara ligar e falar, a gente tá pondo 4 pedidos no site diferentes, são essas 4 pessoas, só que só um deles tá cobrando frete. Fechado? Fechado. Então tem que ter isso. E vinho não é fácil. Não é fácil, assim, eu ralei pra cacete pra beber o que eu bebo, pra estar nos restaurantes que eu tô, pra ir lá, pra ser recebido do jeito que eu sou recebido. Não é fácil. Você não vai encontrar, não importa, não, mas eu moro em qualquer lugar que eu vou, vai ter na esquina aqui um vinho. E, isso é besteira, com todo o respeito do mundo, até na França. Porque, assim, você não vai nas lojinhas de cavista pequenininho, nos lugares na França, e é só vinho maravilhoso. Não é. Tipo assim, a maior... Eu tive lá naquele Nicolas lá, que é uma das maiores redes de loja da França. Lá eles têm um Imbone, o cara tava vendendo um vinho pra uma senhora que eu olhei e falei, cara, como assim? Tipo, o cara tá aqui na Borgonha ensinando tudo errado, só preocupado em vender. Então você tem, e nós somos um país que geograficamente é muito complicado. Com certeza. Tipo assim, muito grande, logística no Brasil grande, é muito. E essa guerra de estado fiscal é uma coisa maluca. Eu gosto de... Assim, eu acredito que a gente tem uma equipe muito boa, né? Nesse back-office que a gente tem contábil, tudo. Cara, tem dias que mudam coisas do dia pra noite.
Aí você vai mandar um vinho, chegou lá, não, faltou R$ 2,93 de fundo de combate à desnutrição. Aí o cara para seu vinho, te faz pagar a guia. Aí você paga a guia, o cara libera quando ele quer. Entendeu? Então você passa por coisas também que é muito... O que eu acho legal? Eu acho legal que a maior parte dos clientes entende. Entendeu? Então o cara que mora num estado de difícil... Putz, um Ceará, por exemplo. Ceará pra gente é super complicado de vender porque é muita guia. Né? Que você tem que pagar esse anexo aqui na nota fiscal. Aí você manda tudo junto. Aí às vezes cai na fiscalização. E o Ceará eu falo porque assim, ele é um estado muito rígido. Então eu acredito que das nossas encomendas 100% são checadas. Tá. Então assim, só que às vezes esse cheque gera 2 dias de atraso. Mas o cliente, ele já sabe disso. Entendi. Então ele sempre fala, só pra te avisar que não chegou ainda, mas eu sei que pode ter acontecido isso. Aí daqui 2 dias chega. Mas tem gente que fica, super brava. E acha que a culpa é sua. Então assim, a culpa não é nossa. Você fez o pedido, eu emiti a nota, eu pus na caixa, eu mandei. Então assim, e também é isso que a gente falou lá, quando você falou, se a pessoa não gosta do vinho, cara, eu sou a primeira pessoa a mandar vinho. Um cara pediu 3 garrafas esses dias de um vinho consideravelmente caro. Pro Maranhão. Mandamos o vinho ficou preso. Mandamos todas as guias, né? Era o nosso começo, nesse negócio, a gente não tinha anexado a guia. Mandamos as guias de pagamento. Não liberavam. Mandei outra caixa pro cara. Na hora. Tipo, não tem pra mim nada mais importante do que o cliente estar satisfeito. Com certeza. Pra mim é isso. Esse bullshit dessa nova geração de hoje que o cliente não é a parte mais importante do jogo é porque você não acorda todo dia, precisa pagar suas contas e depende de cliente. Porque o dia que você faz isso, cara, o cliente é a parte mais importante do seu business. Você precisa atender o cara bem. Cara, muita gente tá fazendo isso. Muita gente tá vendendo vinho. Muita gente tá vendendo vinho errado. Muita gente tá vendendo vinho contrabandeado. Muita gente... Então, assim... Pra você estar aqui, pagando todos os impostos, fazendo tudo direitinho, você tem que todo dia acordar com uma gana de tratar seus clientes bem pra caramba, Bacana. Porque é isso, o cara espana. O cara vai comprar do vizinho, vai comprar do tiozinho. Não, e ele vai comentar com os amigos dele que também criam uma imagem da sua empresa, pro bem ou pro mal. Não tem jeito. Então, pra gente terminar, depois de tudo isso que a gente falou, num mercado dinâmico como é esse, num mercado difícil como é esse, hoje, quando você olha para a uva e você imagina um futuro em que as coisas acontecessem do jeito que você gostaria que elas acontecessem, qual é o futuro da uva? Para onde que a uva está caminhando? Para onde você gostaria que a uva caminhasse? A uva, para mim, assim, eu criei, né, a uva. Eu montei essa empresa lá em 2011. Eu tive sócios maravilhosos, eu tenho sócios maravilhosos. Mas eu tenho uma coisa que eu carrego, que eu montei isso. E teve uma coisa que desde o começo, para mim, foi muito... a minha vontade, é uma palavra que eu sempre carreguei em todos os business que eu toquei na minha vida, que é crescer organicamente. Cara, eu comecei minha empresa em 2010 com R$200 mil. Importei meu primeiro container, tomei uma puta naba de ICMS que eu não sabia que eu ia ter que pagar... E fome, e comecei. Mas assim, tudo isso foi crescendo. O que é a uva? A uva é não parar de crescer. A uva é estar apto a cada vez mais entregar vinhos para mais pessoas da maneira correta. O que é muito louco? Muito louco, por exemplo, você pergunta a gente como business, a uva como business. Eu pego a uva como business, qual que era a minha maior vontade? Eu preciso construir um portfólio de 150, 250 reais de coisas que eu gosto para que as pessoas possam beber no seu dia a dia. O de 350 para cima eu vendo que tem água. O de 150 a 250 eu tenho que me matar para vender. Então, assim, o que eu quero? Eu quero conseguir fazer as pessoas beberem cada vez melhor e mais dentro de um budget que eu acredito que seja um budget do dia a dia. Entendi. Então, acho que cada sourcing que a gente faz novo, e isso que é muito legal, da onde que vem Áustria, Hungria, Croácia, vem um pouco disso, de você achar África do Sul, vem de você achar coisas que ainda têm um valor, que eu gosto de dizer correto. Porque o preço de tudo tá certo, o cara que decide qual que é o preço dele. Mas para eu fazer chegar pro meu cliente aqui, eu preciso entregar o que eu estou me propondo. Então, se o vinho está custando 400,
ele tá valendo 400. Porque se em algum momento a gente percebe que aquilo não tá entregando valor, baixo preço, você vai perder. Você não ganha sempre. Tá? Ninguém ganha sempre. Entendi. Então, assim, tem muita coisa que a gente perde justamente em nome disso. Mas a uva, para mim, tem que continuar sendo essa empresa que cresce organicamente, que entrega vinhos para as pessoas e que, mais importante de tudo, entrega... Eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de vivenciar, pode ser na sua casa aqui, nos Jardins, pode ser lá no Rio de Janeiro, na sua casa, mas que você, através de uma garrafa de vinho, vivencie tudo aquilo que a gente vivencia estando lá. Legal. Entendeu? E é muito legal isso, porque hoje nós temos produtores que, sei lá, é meio louco, assim, às vezes, de você olhar pro cara e o cara fala, mas eu tô falando com tal cara, e tal cara é gigante, é cheio de dinheiro, e você fala, puta. Aí o cara te liga e fala, quer saber, meu? Vamos fazer pequeno, mas vamos junto a gente. E você vai comprar um ano mais, um ano mais, um ano mais, um ano mais. E você vai sempre estar lá. Porque isso que é importante da Borgonha, né? Da Borgonha. Isso que é importante no mundo do vinho, é constância. Então, o produtor... E isso daí eu tô falando numa relação de tudo aquilo que a gente falou, né? De pessoas normais, pessoas que sentam numa mesa. O cara prefere que você fale, eu importo 1000 garrafas, mas importo todo ano, do que eu importo 100.000 garrafas e fico 5 anos sem importar. E isso era o que mais acontecia. Isso era o maior reflexo do mercado brasileiro quando aqui era dominado só pelas grandes importadoras. O cara ia, comprava, montava um portfólio magnífico. Cara, a gente tem uma importadora aqui no Brasil que tem um portfólio magnífico de África do Sul por anos, mas que, assim, não soube precificar o vinho pro consumidor. Entendi. E perdeu, porque, assim, é maravilhoso o que os caras têm, mas eles não... Então, é entregar valor para as pessoas. O vinho tem esse lado poético... É aquilo que eu brinco e que eu já te falei isso várias vezes. Cara, às vezes você quer... Às vezes eu não quero tomar uma garrafa de vinho no final de semana. Eu falo, isso me deu tanto problema essa semana que eu vou tomar um mescal, uma cerveja. Tomar Heineken. Mas é isso. O vinho carrega muita coisa, entendeu? Com certeza. O vinho carrega história. Isso para mim é o bonito do vinho. Aquilo que a gente falou, filosofia, geografia, história. Esse vinho tá aqui, esse vinhedo já... Teve bomba caindo nele já. E é isso. E o mundo do vinho é infinito. Não existe mais um lugar que só produza vinho ruim. Não existe. Isso era normal antigamente. Hoje, os caras fazem vinho bom no mundo inteiro. Tem alguém fazendo mágica, né? E eu acho que é importante, assim, por mais que a gente fale, por mais que pareça besta o que a gente fala, mas que as pessoas precisam se desprender, cara, se desprenda de preconceitos, beba o que você goste. Isso é o mais importante. Tenha referências? Claro, tenha referências. Tem aí, sei lá... Você conta no dedo 30, 40 críticos de vinhos muito bons. Mas é isso que a gente falou. Em vez de ficar falando que o cara é um bosta porque ele indicou um vinho que você não gostou, vai procurando todos os críticos, se identifica com um e segue aquele caminho. Porque nem tenho noção de quantos vinhos diferentes existem no mundo hoje. Tem muita coisa. Então, se você tem uma referência, um norte que te leva para algum lugar, você já vai começar a desbravar. E vai começar a beber melhor para você. Para você. É isso, não tem certo ou errado. É isso que eu falo. Eu convivi com uma pessoa que era um dos maiores conhecedores de vinho que eu já vi na minha vida, que tinha uma coleção de vinho, assim, de você ficar olhando e ter tudo que você imagina, e no dia a dia ele estava bebendo o australiano lá, que ele adorava, de tampa de rosca, que custava R$70 na época. Que ele comprava 6 caixas por mês, tomava todo dia o vinho dele... E claro, e o momento... E o vinho tem essa parada, tem um momento especial. Tem. Porque se você todo dia toma o que é especial, aquilo ali vira meio que pina. Vira banal. Vida. Não tem mais emoção. E isso acontece muito com a gente, porque a gente tem amigos que são muito generosos, tem clientes que são muito generosos, mas que pro cara abrir, de repente, 5, 6 garrafas de Romane Conti vamos abrir aí. E você tá lá, tipo, cachorrinho com o rabo e uma banana, falando, caramba, eu vou beber isso. E os caras, eu tive... experiências de, às vezes, os caras abrindo e, isso aqui é bom, mas a gente bebe direto. Então perde um pouco da magia. Perde um pouco. Bom, o vinho, como qualquer coisa, tem que ser desafiador. O vinho, como qualquer coisa, tem que ser desafiador. Saúde, querido. Valeu. Obrigado. Aê. Saúde.